Aleluia. Esperar todos encontrarem. A nós lermos o texto, todo mundo, em nome de Jesus. Daniel capítulo 6, versículo 20 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro que da onde eu estava, e aonde o Senhor me colocou, e nós não sabíamos de nada. E até hoje a gente não sabe, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo com o Senhor. Nós nunca sabemos de nada. O Senhor é que sabe, o Espírito Santo é que toca na nossa boca. Quando eu fui chamado, e eis que hoje eu coloco as minhas palavras na sua boca. Glória a Deus, aleluia. Nenhum de nós sabemos falar, mas o Espírito Santo, aqueles que o buscam, encontra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lembrei do hino da harpa 394, que diz assim: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Quem pôs a sua mão no arado, fique firme. Fique firme, porque o Senhor grandes coisas tem na vida de cada um de nós. Fique alegre. Quando eu falei, quem ainda não está na presença de Deus, levante a mão. Todo mundo, eu creio que está na presença do nosso Senhor. Isso é muito importante. E fique firme, não deixe nada abalar a sua fé. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, e seu domínio é até o fim. Versículo 27. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Tomem seus assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, este contexto é bastante conhecido. Daniel, um moço criado em Israel, aprendeu os preceitos de Deus, a lei. Glória a Deus, aleluia. Agora é levado a cativo, junto com o povo de Judá. Glória a Deus, na primeira invasão do rei Nabucodonosor a Jerusalém. Daniel, criado em Jerusalém, aprendeu os preceitos, a lei e tudo que era bom em Jerusalém. Daniel aprendeu. Mas Daniel foi levado a cativo. Daniel chega na Babilônia. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que Daniel decide no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Essa decisão de Daniel e dos seus companheiros é porque Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou em Daniel. Aleluia!
Daniel saiu de Jerusalém, mas Jerusalém nunca saiu de Daniel. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, quando nós aprendemos as coisas de Deus, quando Deus nos ensina, nada nos atrapalha, porque se nós estamos na presença de Deus, Deus nos conduz pelos caminhos certos. Não importa o sofrimento que você passa, não importa as lutas, não importa as pelejas, glória a Deus, aleluia. E Daniel continuou servindo a Deus naquele lugar de devassidão, de lei, ao contrário a tudo que ele vivia. E a palavra de Deus vai dizer que Daniel, ele começou a prosperar naquele lugar. Daniel prosperou naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que o rei constituiu 120 presidentes, do qual Daniel era um. E a Bíblia vai dizer que o rei pensava em constituir Daniel sobre todo aquele reino. Glória a Deus, aleluia. Mas Satanás, ele é sujo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem coisas que Deus já fez, tem coisas que Deus já falou, tem coisas que Deus está pensando em fazer, e Deus está pensando em constituir alguém e levantar alguém. Mas Satanás, ele é sujo, ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Aleluia. O rei pensava, mas ele não falou nada para ninguém. Ele apenas pensou em constituir Daniel sobre todo aquele reino. E agora levanta um grupo de perseguidores. Quantas pessoas já não lhe perseguiram? Quantas pessoas não já jogaram pedra, não lhe acusaram? Quantas pessoas já levantaram falso contra você? Mas você está aqui dentro da casa de Deus, glorificando o nome dele. Glória a Deus, aleluia. Quem somos nós? Jesus veio à terra, e todo mundo que estava vendo seus milagres acusaram, trocaram por Barrabás. Eles viam os milagres que Jesus estava fazendo. Aquele sim é perfeito, mas foi crucificado, mas derramou a sua última gota de sangue por cada um de nós que estamos aqui dentro. E o que nós temos feito para este Deus? O que nós temos feito? O que nós temos feito? Tem gente que desvia da presença de Deus por bobice, por besteira. Mas é porque ainda não está verdadeiramente na presença de Deus. Porque aqueles que estão na presença de Deus, ele continua firme, mesmo sendo apedrejado. Ele continua firme na presença do Senhor. Agora Satanás levanta um grupo de perseguidores de Daniel. E a Bíblia vai dizer que, observando em Daniel, eles procuravam ocasião. Eles procuravam um erro em Daniel. Eles procuravam um erro contra o reino, contra o rei. Mas não acharam nada. Aleluia. Não acharam nada. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles falaram: rapaz, nós não vamos achar nenhum erro nesse Daniel. E agora? Agora nós vamos na lei do Deus dele. Nós vamos na lei do Deus dele e vamos ver o que é que o Deus dele manda. Aí nós criamos uma lei ao contrário. Olha só, a astúcia de Satanás. Vamos criar uma lei ao contrário da lei do Deus dele. Aí nós fazemos que ele serve a seu Deus e vai dar tudo errado na sua vida. Aí eles descobriram que só Deus adora, só a Deus se prostra, só a Deus presta louvor, só a Deus cultua, só a Deus glorifica, só a Deus servimos, só a Deus
se retemos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que eles criaram o conselho. A Bíblia vai dizer que eles disseram: agora vamos criar um conselho. Reuniram todo mundo. Por que Daniel não foi na reunião? Se Daniel era um dos que ele tinham chamado, era um dos presidentes, mas não chamaram Daniel. Por que não chamaram Daniel? É porque a reunião era contra Daniel. Aí eu disse: Deus, por que Daniel ficou sabendo? Aí Deus disse: é porque quando fazem reunião contra alguém que me serve, eu vou e represento ele na reunião. Glória a Deus, aleluia. E Daniel ficou sabendo. Eles criaram uma lei. Qual é a lei? 30 dias sem orar. 30 dias sem pedir nada a homens e nem a Deus, só ao rei. Daniel ficou sabendo. Aí a Bíblia diz que Daniel foi fazer o quê? Daniel foi orar. Aleluia. Glória a Deus. Porque eles criaram um decreto contra a oração. E um decreto contra a oração se vence orando. Glória a Deus, aleluia. Não ora pelos seus filhos. Aleluia. Quantas mães Glória a Deus. não oram para que o Senhor venha trazer seus filhos para a presença de Deus? Qual a casa? Qual a família que não quer todos os membros na presença do Senhor? Todo mundo quer. Todo mundo. Eu oro todos os dias, pelas madrugadas, pela manhã. Para orar não tem hora. Não tem hora. Você ora até andando. Até andando você está orando, está conversando com Jesus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Daniel foi orar. Pois não é que os espias foram lá. Pois não é que aqueles que estavam vigiando a vida de Daniel foram lá. Chegaram lá. A Bíblia vai dizer que Daniel estava orando. Daniel estava orando. Umas janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Mas por que Daniel estava orando com a janela aberta? Pastor Reginaldo? Porque muitas pessoas, quando tem gente lhe acusando e falando mal de você, é porque você tem coisas que ele não tem. E um verdadeiro crente, por onde ele passa, ele brilha. Todo crente que está na presença de Deus, ele carrega o seu brilho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu fiquei me perguntando ao Senhor: janela, ela abre só pelo lado de dentro. E porta, ela abre por dentro e por fora. E tem hora que eu penso: Senhor, porque quando nós estamos todo mundo num lugar só, glorificando, louvando ao Senhor, por que tem uns que sentem a presença de Deus e o outro não sente? Aleluia, Jesus. Por que um é renovado e o outro não? Aleluia, Jesus. Aí Deus diz: é porque tem um com a janela aberta e o outro com a janela fechada. Quem está dentro da casa de Deus, quem veio buscar o Senhor, é diferente de quem está só dentro do templo. Quem está só dentro do templo
Ele não sabe quem foi que louvou, ele não sabe qual foi a mensagem, ele não sabe qual foi o zinho da árvore que foi cantado, porque ele está só dentro do tempo. Agora quem veio buscar, esse encontra. Quem veio buscar verdadeiramente pela presença de Deus, esse encontra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí diz que os que estavam perseguindo Daniel chegaram e disse: "Ô rei, Daniel quebrou o decreto. Qual a pena? Cova de leões, leões famintos." Pegaram Daniel, o rei ficou penalizado. A Bíblia vai dizer que o rei ficou triste. Nesse dia o rei não almoçou, o rei não jantou, o rei não quis ouvir música. Ele queria ajudar, mas não pôde fazer nada. Era um decreto. E a Bíblia vai dizer que eles abriram a cova e jogaram Daniel. Puxaram a pedra e selaram a pedra. E quando sela a pedra, nem o rei toca. A Bíblia vai dizer que o rei passou a noite toda, não dormiu. Não dormiu, ficou penalizado. Quando foi bem cedinho, diz que ele foi para a porta da cova, mas também não podia tocar na pedra. E ele chegou bem pertinho e disse: "Daniel, servo do Deus vivo!" Aleluia. "Dá-se a casa esse Deus a quem tu serve de contínuo, tenha podido te livrar destes leões." Ele falou e ficou lá, para ver se saía alguma resposta lá de dentro. E de repente ele escuta um grito: "Vive para sempre!" Aleluia. O Deus a quem eu sirvo. Olha só o grito que Daniel deu dentro da cova. O Deus a quem eu sirvo fechou a boca dos leões. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Deus a quem eu sirvo é o seu testemunho. Quando alguém olhar para você e dizer: "Irmã, você estava na sala de UTI, esse dia já está na igreja", você diz: "É o Deus a quem eu sirvo me curou." Glória a Deus, aleluia. "Irmã, mas seu filho já está na igreja", "É o Deus a quem eu sirvo libertou." A causa da justiça foi resolvida, irmã? Foi, porque o Deus a quem eu sirvo resolveu para mim. Glória a Deus. A Aleluia. família está restaurada, irmã? Tá, porque o Deus a quem eu sirvo restaurou. O Deus a quem eu sirvo. Glória a Deus. O Deus a quem eu sirvo. Aleluia, Jesus. Agora vem a parte mais interessante. A porta não estava fechada, a pedra não estava puxada para a boca da cova. Como que o anjo entrou? Não tem aquele setor de hospital que diz assim: área de isolamento. Nem a mãe entra para visitar o filho, nem o pai, nem o filho, nem a filha, nem o esposo, nem a esposa. O médico chega: ali não, ali ninguém entra. Deus está dizendo: o anjo entra. Aleluia. O anjo entra. O anjo entra. Não tem aquele papel que nem seu advogado coloca a mão. Deus disse: o anjo entra. E Deus disse: eu vou lá. Porque para mim não tem distância e nem tem tempo. Se você quiser, eu vou lá agora. Deus visita. A nossa oração, ela pode muito em seus efeitos, assim diz a Bíblia. Não importa a distância que está um parente nosso, mas a sua oração chega lá. A sua oração chega lá. Porque a oração é poderosa. A oração é poderosa.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, Daniel gritou: e o Deus, meu Deus, a quem eu sirvo, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quantos leões já tentaram nos devorar? Quantos leões não tentaram de tudo para querer nos devorar? Mas Deus diz: aquele não. Aleluia, Jesus. Aquele eu estou pensando em constituí-lo. Esse você não devora. Esse eu estou com as mãos estendidas sobre a sua cabeça. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos batalhas travadas com o inimigo. Se você é um crente e você entra mês e sai mês e não tem peleja e não tem dificuldade, tenha cuidado. Tenha cuidado. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Aleluia, Jesus. Se você está bem em casa, se não tem nada atrapalhando com sua vida, tenha cuidado. Tenha cuidado. Nós somos contra-atacados todos os dias. Todos os dias nós somos contra-atacados. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra de Pedro? Pedro, quando estava na prisão, a igreja não podia tirar Pedro da prisão, mas podia orar. Mas podia orar. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que os irmãos, a igreja estava orando, e sobreveio um anjo na prisão. A prisão clareou, e Pedro estava no meio de dois guardas, um do lado do outro e Pedro no meio. E outro guarda guardava a porta, e outros guardas guardavam a porta que dava para a cidade. E diz que o anjo chegou onde Pedro estava dormindo. Irmão, só crente. Aleluia, Jesus. Ia morrer no outro dia, estava dormindo. Aleluia. Ia morrer no outro dia, estava dormindo. A Bíblia vai dizer que o anjo chegou e tocou nele na costela. Acorda, Pedro! Ele levantou espadado, não sabia se era uma visão, se era de verdade. Aí ele disse: segue-me. Pedro caçou sua sandália, lançou sua capa nas costas e seguiu. Seguiu Pedro. E os guardas? Os guardas ficaram no mesmo lugar que estava. Porque quando Jesus quer, até o diabo fica cego. Quando Deus quer, o inimigo não te acha. Glória a Deus, aleluia. Já ficou bandido na sua porta, esperando. Ele vai chegar 9 horas. Quando ele chegar, nós assaltamos. Você chegou, abriu a sua porta, entrou, tomou banho, jantou, foi dormir. E o ladrão não sabe até hoje por onde você entrou. Porque quando Deus quer, o inimigo não te acha, o inimigo fica cego. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro chegou até a porta que dava para a cidade, até a porta abriu sozinha. E os guardas ficaram no mesmo lugar. Glória a Deus, aleluia. Dê glória a esse Deus que faz. Dê glória a esse Deus que você serve. Dê glória a esse Deus de Daniel, que é o mesmo Deus que nós servimos, o mesmo Deus que nós buscamos, o mesmo Deus que nós se derramamos na presença dele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que o rei Dario diz assim: sai para fora, Daniel. E os guardas foram lá, abriram a cova e tiraram Daniel de dentro. Aí disse: agora chama quem criaram o decreto, o conselho. Chamou todo mundo. E a Bíblia vai dizer que aquele que abre uma cova, nela ele cairá.
aquele que abre uma cova contra a tua vida. Não te preocupa, que Deus está te cumprindo e Ele vai cair. Não te preocupa com aquele que se levanta contra você. Não se preocupa. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus grande, um Deus maior do que tudo neste mundo. Não há nada comparado ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E trouxeram os homens, as mulheres e as crianças. Aí os do guarda disseram: mas Senhor, mas os leões vão devorar. Ele depende, se ele tiver o Deus de Daniel. Daniel tem Deus. Se eles tiverem Deus de Daniel. Aleluia, Jesus. Mas depois vocês vão ler o texto. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que antes que tocassem o chão, os leões esmigalharam seus ossos. Antes que tocassem ao chão, os leões esmigalharam os ossos. Não adianta ninguém se levantar contra a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus falou: Daniel, você não orou para me matar ninguém, não. Você não orou para me derrubar ninguém, não. É porque aquele que abre uma cova contra a tua vida, ele vai cair. Nela ele cairá. Aleluia, Jesus. E agora na porta da cova, o rei Dario disse: eu, rei Dario, faço um novo decreto. Glória a Deus. Mas não tinha passado um mês, não tinha passado 10 dias. Foi logo no começo. E Dario falou: eu, rei Dario, faço um novo decreto. Que todas as nações, língua e povos tremam e temam perante o Deus de Daniel. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Por quê, rei? Porque Ele é o Deus vivo. Porque Ele é o Deus vivo. E por quê, rei? Ele permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ele permanece para sempre. Louvado seja Deus. E o seu reino não pode ser destruído. Glória a Em Deus. outras palavras, o rei vai dizer: o meu reino pode ser destruído. Agora o reino do Deus de Daniel, esse não pode ser destruído. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Vocês mexeram com o homem, Aleluia. um Deus poderoso. Vocês mexeram com o homem, de um Deus que não tem nada comparado. Glória a Deus. Um Deus grande, poderoso. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer: Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. Aleluia. Permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele termina, finaliza dizendo: foi Ele. Foi Ele. Foi Ele o que, rei? Foi Ele que livrou Daniel do poder dos leões.